Bom dia! Alimentos que você não pode deixar de ter em casa. Frutas, verduras, grãos, que são aliados preciosos da saúde. No Globo Horizonte de hoje, nós vamos conversar com a nutricionista Ermelinda Lara sobre os chamados alimentos funcionais. Aqueles que, além das propriedades nutritivas, têm poderes terapêuticos, atuam na prevenção e na cura de algumas doenças. Bom dia, Ermelinda. Bom dia, Helena. Então, eu acho que a gente pode dizer que aqui, em cima da mesa, além de uma pequena feira, nós temos uma farmácia. Exatamente, né? Durante anos, o alimento foi utilizado como nutriente, né? Um conjunto de nutrientes. Hoje a gente sabe que vai muito além disso, né? O alimento é um conjunto de várias substâncias que agem diretamente sobre o nosso corpo, né? Tratando algumas doenças, prevenindo outras, né? Eu acho que hoje uma das ciências que mais publica é a nutrição. Sim. Graças a Deus, né, Leila? Enfim, pois é, a gente está descobrindo as mais possibilidades, né? Agora, desses alimentos funcionais, Ermelinda, por onde a gente pode começar? Quer dizer, quais são as descobertas mais recentes, os alimentos mais valorizados hoje? Olha, Leila, indícios já existem há anos, né? Eu acho que todas essas substâncias no futuro serão nutrientes, né? Porque o que aconteceu, por exemplo, com a evolução da vitamina C, né? Havia indícios de que pessoas que não comiam alimentos frescos desenvolviam sangramento gengival. Esses indícios foram sendo pesquisados até que essa substância virou um nutriente e hoje você tem uma dose recomendada. Então, na realidade, o mais importante, Leila, que a gente deixa assim, bem claro para a população, é que as pessoas estão deixando de comer alimentos naturais, né? Os alimentos frescos, naturais, eles preservam 100% do seu valor nutritivo, tá? E eles não têm produtos químicos, que na grande maioria das vezes vão competir com essas substâncias boas, né? Sim. Então, a gente tem que lançar a mão de uma alimentação mais natural possível. Frutas, verduras, legumes, cereais e grãos, de preferência cereais integrais, né? Bom, existem alguns alimentos, não que são pesquisas mais recentes, que já existem trabalhos publicados provando que aquele alimento ou aquela substância é terapêutica e qual que é a dose recomendada, né? Uma delas é a soja. Eu acho que a questão da isoflavona da soja está muito bem documentada, né? Os seus efeitos benéficos, tanto a sua fibra solúvel é importante. O que a gente tem de soja aqui? Aqui nós temos 3 opções, a soja em grão, natural, né? A soja texturizada e a soja torrada, que você pode usar. Além disso, nós já temos no mercado leite de soja com sabores diferentes, né? Ela é utilizada na prevenção de doenças cardiovasculares, tá? A soja é muito utilizada por causa da isoflavona e por causa da sua fibra solúvel. Ela é utilizada minimizando os sintomas da menopausa, os calores, irritabilidade, né? Com relação à osteoporose, os trabalhos ainda estão engatinhando, né? Há os que aprovam, os que... Sim. Agora, aquela soja ali parecendo um amendoim, né? Que ela é muito gostosa. Mas ela tem o mesmo valor, quer dizer, se você toma leite de soja ou come a soja naquela forma ali, é a mesma coisa, Ermelinda? Se equivalem? Olha, a maioria dos nutracêuticos, eles se perdem durante o calor, né? A exposição ao calor. Então, a gente tem que ter muito cuidado com cápsulas, né? Cápsulas de chá verde, cápsulas de óleo de alho, porque o alimento, durante o processo de dessecação, né, de secagem do alimento, algumas dessas substâncias são inativadas ou elas perdem a sua eficácia. Então, o ideal é comer a soja em grão natural, cozinhar como se fosse um feijão, colocar repolho, uma batatinha, um frango desfiado, fazer um cozido com soja, né? Agora, o importante é o seguinte, a soja por si só é um alimento extremamente nutritivo. Agora, se eu uso a soja com efeito terapêutico, eu preciso de em torno de 16 a 20 miligramas de isoflavona dia. E isso corresponde a mais ou menos 25 gramas de proteína de soja dia. Então, seria equivalente, por exemplo, a 4 colheres de grão de soja cru, que dá 10 colheres de soja cozida. Ou 1 litro de leite de soja por dia. Mas é muita coisa, muita coisa, né? O tofu, por exemplo, a concentração de isoflavona do tofu é muito alta. São 100 gramas dia, você atende à recomendação terapêutica de isoflavona para o indivíduo, né? Agora, a questão de substituir a reposição hormonal por isoflavona é uma coisa muito complicada, porque as opiniões se divergem, os trabalhos não são conclusivos, a gente tem que ter muita cautela. Então, de qualquer forma, a soja é um alimento riquíssimo.
Quer dizer, quem não tolera o leite de soja ou a soja da forma como você falou, não é o ideal comer naquela forma ali do amendoinzinho, mas ajuda, né? Ajuda, claro que sim. Né? Vamos a mais um alimento, Ermelinda. Olha, é extremamente importante hoje, também está bem documentado, a importância dos alimentos que dão flor. A couve de Bruxelas, o repolho, né, o brócolis, a couve-flor. São ricas em glicosinolatos, que é uma substância com nome feio, né? Que ajuda na prevenção do câncer de bexiga e câncer de mama, né? Os primeiros trabalhos bem conduzidos estão começando a surgir agora. Então a gente deve fazer uso constante de alimentos que dão flor, revezar o repolho num dia, o brócolis no outro dia, a couve-flor, fazer um cardápio que permita a inclusão desses alimentos. Mas ter todo dia alguma coisa em flor na mesa, tá? E a quantidade recomendada seria em torno de uma xícara, né, desses produtos por dia, tá? Agora, lembrando que também, diante de calor excessivo, esses nutrientes, né, essas substâncias perdem um pouco a sua eficácia. Então, fazer de preferência no vapor ou dar aquela fervura rápida, ao dente. Cozinhar ligeiramente. Ao dente. O repolho muito cozido, ele perde. Sei. E aqui, Ermelinda? Olha, classicamente, né, todas as pessoas sabem da importância do vinho na prevenção das doenças cardiovasculares, né? O vinho é rico em resveratrol, né? O que significa essa substância? Ela é antioxidante, né? Previne a formação de radicais livres, ela ajuda na redução da LDL colesterol, que é o colesterol mau, tá? Que gruda no interior do vaso sanguíneo e vai obstruir as artérias. Então, na realidade, as pessoas endeusaram o vinho durante muitos anos e depois veio aquela moda da berinjela, né? Trocando em miúdos, a conclusão que a gente chega é que a cor roxa dos alimentos, os pigmentos dos alimentos, é que tem esses efeitos terapêuticos. Então, a cor roxa está diretamente ligada à prevenção de doenças cardiovasculares. Então, a gente tem aqui uvas roxas, berinjela, o repolho roxo, o radíquio, né? Aqui o suco de uva. Tá? Agora, quanto se deve consumir ou quanto se pode consumir? Porque a gente fala, vinho faz bem para a saúde, mas quanto de vinho? Pois é, a recomendação é que não passe de 100 ml por dia, uma taça de vinho por dia, né? Isso varia muito de acordo com o trabalho, né? Mas na realidade a gente fica com muito receio porque o vinho ele tem uma quantidade maior dessas substâncias terapêuticas porque ele é concentrado. Tá? É claro que eu pego, por exemplo, um repolho roxo, o tom de roxo não é tão vivo, tão forte quanto às vezes de um vinho tinto. Então a concentração varia nos alimentos. Mas como eles são alimentos terapêuticos, o importante é a gente lembrar que eles devem fazer parte do nosso dia a dia. Então, só para fechar esse bloco, a gente já sabe que tem que ter sempre soja, flores na mesa, da couve-flor, do brócolis, da couve de Bruxelas, do repolho, da própria couve, né? A couve é uma crucífera. Da couve também e a cor roxa, berinjela, uvas, repolho roxo e um pouquinho de vinho. Né, Ermelinda? Suco de uva. Suco de uva. Ok, então a gente faz uma pausa. No próximo bloco a gente vai falar da maçã, do tomate, das castanhas, muitas coisas para a gente aprender com a Ermelinda Lara daqui a pouquinho. De volta com a nossa entrevistada, a nutricionista Ermelinda Lara, que está nos falando sobre alimentos que comprovadamente fazem bem para a saúde, né, Ermelinda? Exatamente. Vamos pegar esse grupo aqui agora, os amarelos? Você pode observar que a cor está sempre muito presente, né? Realmente, os alimentos ricos em beta-caroteno, né, os carotenoides, não só os alimentos de cor amarela, mas os alimentos de cor verde escura também são ricos em beta-caroteno. Então, se eu comparar uma couve com uma alface, a couve é muito mais rica em beta-caroteno do que o alface, tá? Os alimentos ricos em beta-caroteno geralmente estão ligados, estão relacionados à prevenção de alguns tipos de tumores, né? Eles são antioxidantes e, pelo fato de ser antioxidantes, também estão relacionados à redução de incidência de doenças cardiovasculares. Né? Então, se você come um mamão de manhã, você não tem necessidade de comer, às vezes, a cenoura no almoço. Se você come uma melancia de manhã, coma a cenoura no almoço. Quer dizer, faça um jogo de forma que você consiga incluir ou um alimento de cor amarela ou verde escura. Agora, é verdade que a banana pode ajudar na prevenção da úlcera? Olha, existem alguns indícios de que a banana, quando ela é ingerida bem mastigadas, elas formam uma capa protetora na mucosa do estômago, né? A banana é riquíssima em ácidos orgânicos, né? É um alimento muito pouco alergênico, né? É o primeiro alimento que se introduz na alimentação do bebê,
né? Então a banana realmente ela é riquíssima em potássio, né? Quer dizer, além de ser um alimento nacional, tipicamente brasileiro, né? Ela também é um alimento que deve fazer parte do nosso dia a dia. Tem muitas pessoas que não comem banana porque engorda, né? Na realidade não é isso. Qual engorda menos, Ermelinda? É a prata? A diferença entre elas é muito pequena, Leila, não, sabe? A prata um pouco menos do que a ouro um pouco menos do que a caturra, mas a diferença depende mais do grau de maturação da fruta. Porque o tanino vai se transformando em glicose, né? Em sacarose, em glicose, em açúcares. Então, a banana mais madura, ela tem mais açúcar do que uma banana mais de vez. A banana mais de vez, ela é mais constipante do que a banana mais madura. Ela prende mais o intestino, ela é adstringente. Então aquela banana muito madurinha, muito pintadinha, sinal de que a cintura vai engrossar, pode ser, mais ou menos isso, Leila. Tá, e agora aqui, nozes, quer dizer, aqui a gente tem castanhas, avelãs, esse grupo de alimentos. Olha, ali tem uma coisa mágica que é a castanha do Pará. Como eu estava te falando, a castanha do Pará, nossa, está indo toda para o exterior. A gente não encontra para comprar, né? Por quê? A castanha do Pará é uma das sementes oleaginosas mais ricas em selênio, né? O selênio é um antioxidante, né? Todos os nutrientes antioxidantes são muito bem-vindos ao nosso organismo, né? Só um segundinho, Ermelinda, quando você diz antioxidante, só para a gente entender direito, é que, de certa forma, retarda o envelhecimento ou como é que é? Olha, Leila, a maioria das doenças crônicas e degenerativas, elas acontecem pela morte celular, tá? Na realidade, o aumento da formação de radicais livres com o envelhecimento é que destrói a célula que leva à morte celular, tá? Então, quando você tem uma dieta rica em alimentos naturais, principalmente em nutrientes antioxidantes, você tem mais condições, você dá mais condições do seu organismo de prevenir a formação de radicais livres e automaticamente prevenir o envelhecimento precoce. E né, nisso das aí células, a castanha do Pará ela é valiosa. Um dos antioxidantes. O beta-caroteno é outro, a vitamina C é outra, a vitamina E é outra, tá? Então, tem N substâncias que são antioxidantes. Mas é interessante que o selênio a gente encontra em frutos do mar, em mariscos, né? Que são coisas que não fazem parte do nosso dia a dia. Uma castanha do Pará tem em torno de 80 microgramas de selênio. A recomendação é 60 microgramas. Então, uma castanha do Pará por dia basta como fonte de selênio, né? Você pode usar outras sementes oleaginosas, as nozes, as avelãs, né? Mas, além do selênio, a castanha do Pará tem também ácido oleico, que é uma gordura monoinsaturada, que é a mesma gordura do azeite de oliva, né? Que classicamente ajuda na prevenção das coronariopatias. Então, quem tem doenças cardiovasculares na família deve fazer parte do seu dia a dia, do seu cotidiano, o uso do azeite de oliva, uma castanha oleaginosa, principalmente a castanha do Pará. Sei. Agora, ali a gente tem cebola e alho, né? Quanto e como consumir? Olha, na realidade, Leila, o alho já é utilizado como produto terapêutico há muitos anos, né? Desde a antiguidade usava-se o alho como antibiótico, né? Como antiviral, antifúngico, em feridas, né? E a gente sabe que ele tem muitos ácidos orgânicos, por isso que o sabor é forte. Então, ele ajuda muito na prevenção do câncer de bexiga, câncer de mama, ele é antioxidante, na prevenção de doenças cardiovasculares, então tem N vantagens. E principalmente para melhorar a imunidade de um paciente, né? Aqui não tem, mas uma coisa mágica também é o cogumelo shiitake, né? É riquíssimo em lentinã, que ajuda o paciente em pós-operatório. Toda doença que envolve o sistema imunológico precisa ser estimulada, né? Com a utilização de alimentos que estimulam esse sistema imunológico. E o alho, a cebola, né? Eles representam esse grupo, além do lentinã. Agora, o